muitas vezes o TDAH, isso eu já vi em vários livros e artigos, ele toma susto. Ele acha que gastou 3 mil o cartão de crédito e vem 6. De onde veio esses outros 3? E o cara nem sabe, velho. Então, você acha que também uma maneira de você ter essa clareza é também fazer as contas. Beleza, eu tô devendo quanto pro cartão? Sim. Tem uma planilhazinha muito simples, porque, cara, se tem uma coisa que eu entendo cada dia mais nesse processo de organização é que a gente precisa simplificar as coisas. Com certeza. Então, tem uma planilha muito simples que eu faço lá. Eu até chamo de fluxo de caixa, mas não necessariamente é um fluxo de caixa, onde você coloca lá as suas despesas, as suas receitas e as suas despesas, né? E aí, eu ensino o seguinte, você preenche ela uma única vez, de verdade. Você só precisa preencher uma vez, porque as contas fixas, uma vez no sentido assim, a trabalheira toda é uma vez. Porque você vai preencher as contas fixas, que mudam muito pouco, as variáveis, e aí no cartão, o que eu ensino? O que normalmente acontece hoje? Você usa o cartão, vem as parcelas e tá tudo certo. E você até acha que sabe as parcelas. De cabeça. Você acha que dividiu em 3, a outra em 4, a outra em 6, não é? É mais ou menos assim. E a gente acha meio que tem um controle que lembra, mas não lembra muito bem, né? Porque as informações soltas na nossa mente não funcionam direito. Então, eu tô falando isso só para falar que nessa planilha, o que eu ensino? Tem um espaço do cartão, lá, tipo cartão. Então tá, cartão 2.000. E aí vem aqui embaixo tudo que você compra parcelado. Então, eu ensino as pessoas a anotarem o que compra parcelado. E nessa planilha, isso aí qualquer um pode fazer em casa. Quem souber Excel, no Word ou no papel, numa folha de caderno. De janeiro a dezembro. Vai cobrar tantos do cartão. Então, você vai botar lá, por exemplo, você vai botar cartão e aí nessa planilha onde você coloca os valores, tem de janeiro a dezembro. Então, tudo que você comprar, você comprou 4. Então, você vai colocar, comprei 4 agora em julho. Então, vai vir agosto, setembro, outubro e novembro. E ela soma automaticamente. Então, você sempre vai ter uma visão. Como ela soma, você vai ter ali embaixo, por exemplo, quanto que você tem que vai sobrar com aquele mesmo salário se você continuar só com aqueles gastos. Entende? Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma visualização. Se o TDAH ou qualquer outra pessoa que quiser organizar as finanças não visualizar, ela vai continuar gastando indiscriminadamente. Porque ela confia na cabeça dela, porque na memória. Porque ela confia na mente dela. E continua se assustando com a fatura do cartão. Exatamente. Então, pega uma folha em branco e faz isso, de janeiro a dezembro. Então, os próximos 12 meses, né? E coloca o que você ganha, coloca todas as contas fixas e nas despesas você coloca o que tem parcelado. E passa a ter uma visão. A gente precisa de uma visão. Isso serve para a empresa também. Visual. Eu não sei se você é visual, mas a maioria dos TDAHs que eu converso são todos visuais. Eu não sou teórico de nada, tem que estar na minha cara. Isso, e sempre eu falo, coloca pendurado. Você tem um escritório? Coloca lá. Tem um quarto sozinho? Coloca no espelho. Coloca na porta do guarda-roupa. Você precisa ver. Se a gente não vê, a gente esquece. Esquece, literalmente. Às vezes não é maldade. Esquece das coisas. Esquece de compromisso. Esquece que gastou demais e que não poderia gastar. Esquece várias coisas. Não é às vezes não é nem por irresponsabilidade. É que esquece mesmo. Então, ter o que você quer mudar, você ter à vista, é muito importante. Então, não tem como organizar as finanças se você não colocar tudo no papel. Se você não visualizar isso e colocar esse estímulo na sua frente o máximo que você puder para você não gastar mais do que você ganha. Não tem outro jeito. E se você... Uma coisa que eu já percebi também, porque eu sou muito de usar ferramenta. Existe um momento que a ferramenta ela fica anestesiada. Não sei nem se você vai me responder isso, vai saber, mas vamos lá. Eu usei uma ferramenta. É como se fosse assim. Yuri, você tem que botar na sua frente, senão você vai esquecer. Aí eu coloquei na minha frente. Na frente da porta do banheiro, sei lá, que é um lugar que você entra várias vezes por dia. Acostumou com ela, o estímulo, né? Ela já vira parte da parede, já vira parte da paisagem. Aquele post-it com aquele lembrete que você põe do lado no monitor, eu tenho, o meu monitor de trabalho ele tem uns post-its assim. Então os post-its tá lá que eu nem lembro mais se tá escrito, já virou parte do monitor. Tem algum truque? Você acha que tem que renovar de vez em quando? O que você acha que pode ser feito, assim? Uma dica. Se a gente for falar dessa parte financeira,
Eu falei para colocar de forma visual, mas se a gente for pensar em finanças, todo mês você tem que pegar isso, arrancar e atualizar de novo, né? Assim, pensando em finanças, por exemplo. Então, não é uma coisa que ficaria lá estática, né? Em relação aos post-its, a essas coisinhas que a gente deixa, quando a gente cria um sisteminha de organização, Yuri, ele é, como é que se diz? Dinâmico. Uhum. Então, pelo menos assim, de tudo que eu vejo, não tem nada que fique muito estático, assim. Por exemplo, se eu tenho uma lista, se eu me organizo por meio de lista, eu risco a lista, eu atualizo a lista, eu faço uma outra lista. Se é por meio do Todoist, por exemplo, normalmente tem que olhar todo dia, eu tenho que olhar toda semana para poder atualizar. Outra forma também de se organizar, se for um planner, por exemplo, você tem que abrir, você tem que... Então, um sistema de organização, para ele funcionar, ele tem que ser dinâmico. Quando você diz assim que faz parte da paisagem, que eu me acostumei com ele lá, é porque não é nada. Não é organização. Não é organização. Então, não tem uma dica assim que eu falaria, porque aquilo não é nada, de fato. Então, aquilo ali você só colocou lá achando que ia resolver sua questão, mas não vai resolver, porque entende que não é uma coisa? Quando eu falei que eu dei a ideiazinha aqui da planilha do financeiro, né, de você fazer e colocar em algum lugar visível, não é só isso. Até porque tem que ser atualizado, tem que ser riscado, você muda, você gasta com outra coisa, então não é só isso. Então, se você colocou alguma coisa ali para te lembrar no trabalho, se foi uma frase, se for uma frase para te motivar, mas se for uma tarefa para você lembrar, você tem que ver se está funcionando. Se você colocou lá que você tem que, sei lá, levantar a cada tantas horas, você tem que ver, está funcionando? Se tiver, ok. Então, mesmo que você talvez nem leia mais, ele está funcionando. Porque você está fazendo. Mas não está funcionando, você tem que procurar realmente uma outra coisa que te estimule. Tem que ser um dinamismo. Isso, exatamente. Então, ou um despertador, ou alguma outra forma de você tentar ser avisado daquilo ali. Então, toda ferramenta, para você se organizar, ela tem que ser dinâmica. É como se fosse uma regra. Isso. Mas o dinamismo não é da ferramenta, é nosso, né? Não é nosso, mas ela não pode ser assim... Se tá parado, se tem ali uma semana, o negócio não andou, tá errado. Já tem que... Yuri, imagina que a nossa vida a nossa vida, ela é dinâmica, né? A gente faz as mesmas coisas todo dia, mas você toma banho todo dia. Você se alimenta todo dia. Então, a gente se organiza todo dia. Uma coisa que as pessoas pensam é que elas vão se organizar uma vez. Por exemplo, eu vou planejar o meu mês. Tá tudo certo. Não, você planeja o seu mês, mas você precisa planejar a sua semana também. Porque dentro do mês que você planejou, acontecem coisas, não é? E coisas que você planejou podem não dar certo, ou podem entrar outras coisas, ou podem sair coisas. Então, a organização, ela é o tempo todo, ela é todo dia. Você não faz uma coisa para você se organizar e esquece lá. Isso não é organização. A organização, ela é dinâmica, ela vai acontecendo, até porque você faz uma tarefa, ela sai dali, você risca, ela some, vem outra, né? Você tem um objetivo, ele muda, você alcança. Depois que você alcançar os 10 mil lá de meta, qual vai ser a próxima? Já tem que ter. As coisas vão mudando, entende? Então não é estático mesmo.